Oi, gente. Paz do Senhor. O pessoal tá entrando aqui. Vou esperar vocês entrarem, gente. Gente, enquanto a gente não começa, eu já vou pedir quem estiver entrando para ir compartilhando aqui. Envia o aviãozinho aí pro pessoal. Eu creio que vai ser bênção a live de hoje. Então, bora lá compartilhar, gente. Tô mandando aqui pro pessoal também. O pessoal tá entrando. Gente, seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live, gente, é especial. Por quê? Porque hoje o meu convidado, gente, muita gente aqui não sabe, mas ele é meu professor ali no seminário teológico aqui do Jabaquara, aqui da nossa igreja. E é uma bênção. Tenho certeza que vocês vão adorar conhecê-los. E vai ser muito bom. Até peguei aqui umas anotações, porque eu não quero estar despreparada, gente. Tenho certeza que vai ser bênção. Eu vou esperar ele entrar, não sei se ele já entrou aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá um ok aqui pra mim se vocês estiverem ouvindo. Eu tô ajustando aqui o áudio. Ajustando tudo aqui. Tô com outro celular aqui também, qualquer coisa. A gente tem como ver esses ajustes. E é assim mesmo, né, gente? O pessoal sabe que quando a gente começa uma live, vai fazer direto, tem esses contratempos. Olha, ok. Ah, obrigada, amiga, você tá aqui. Ana Paula, minha amiga. Vamos lá, gente, compartilha que vai ser bênção. Tô enviando pro pessoal aqui também. Vou só esperar o nosso convidado chegar. E bom, gente, enquanto ele não chega, eu só gostaria de falar para vocês, quem tem nos acompanhado, a paz do Senhor, irmão Célio, seja bem-vindo. Esse mês a gente sabe que a gente já tá no início de outubro, mas esse mês de setembro que passou, a gente fala, foi o Setembro Amarelo. Então a gente abordou de diversos pontos de vistas a questão do suicídio e de preservação à vida. E para fechar com chave de ouro, né, esse conteúdo, para a gente poder ter um entendimento melhor, eu convidei o professor César, que hoje vai estar nos explicando um pouco mais a respeito, pela luz da Bíblia, a respeito desse tema. Que até que esse ano a gente tá vendo o pessoal argumentar melhor, discutir, né? E eu não vou perder tempo porque ele já entrou aqui, gente. Já vou convidá-lo para poder participar aqui da nossa live. Vai ser uma bênção que vocês vão gostar muito. Vamos lá, já mandei o convite pro irmão César. Peguem a Bíblia, peguem papel, que aqui as lives vocês sabem que são assim, gente. É Bíblia, é palavra. Paz do Senhor, irmão César. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, e você? Estamos aqui, né? Devagarinho Então tá sempre, bom. o celular caindo. Normal, faz parte. Eu falo pro pessoal, ao vivo é assim mesmo. Faz parte. Mas Que e aí, como é que tá alegria as ter coisas? o irmão. Tudo bem, graças a Deus. Que alegria ter o irmão aqui. Eu tava apresentando o irmão para o pessoal aqui, que o irmão é meu professor, né, ali no seminário ali do Jabaquara. E o irmão tem sido bênção para as nossas vidas, e é com grande alegria, muito prazer, como eu já falei para o irmão, né, que eu prezo muito por trazer pessoas aqui para falar sobre a palavra de Deus com seriedade. Porque falar todo mundo fala, e a internet deu voz a muita gente que fala o que quer. E na verdade a gente está vindo aqui justamente com temor, primeiramente, a Deus, para vir falar aquilo que muitas pessoas às vezes não têm coragem de falar, às vezes não gostam de falar, mas de uma forma direta, de uma forma descontraída, né? O irmão já fica até. Gente, Pô, ó. Não, é igual eu falo, a gente tem que falar. É um assunto que a gente até estava comentando, até em uma das aulas o irmão chegou a comentar, que esse tema do que a gente vai tratar aqui hoje, falando sobre o suicídio, é um tema que está sendo mais abordado esse ano. E graças a Deus por isso.
porque muitos temas que a gente tem trazido aqui têm sido tabu, né, no meio cristão, principalmente no meio pentecostal, que a gente sabe que o pessoal quer espiritualizar tudo, então a gente fica nessa divergência, né, de às vezes não saber se colocar. Então a gente está aqui para esclarecer um pouco melhor sobre o ponto de vista bíblico também, principalmente, mas um ponto de vista também pela situação, né, como é que funciona. E antes da gente começar, gostaria que o irmão se apresentasse aqui para o pessoal, né, que não te conhece, quem que é o irmão César Carlos, né? Explica para o pessoal quem que é o irmão, se apresenta, pode ficar à vontade. Antes de mais nada, eu quero agradecer por essa oportunidade, né, que a irmã tem nos concedido aí, nos convidado. Agradeço pela confiabilidade da irmã. Eu, como a irmã já falou, eu sou César Carlos, né? Sou presbítero, sirvo a Deus na Assembleia de Deus de Jabaquara, há aproximadamente 32 anos, né? Estudamos aí teologia, nos formamos e hoje nós estamos aí aprendendo com os alunos, né? Na realidade, eu sempre digo que o professor nunca sabe de tudo, né? Ele está sempre aprendendo em sala de aula e é isso que tem acontecido. Estamos aí para falarmos sobre o que nos é proposto. Amém, que bênção. Irmão César, sem mais delongas, eu já gostaria de fazer uma pergunta. Sobre a ética cristã. O que é ética cristã? Explica para o pessoal o que é ética cristã, que a gente sempre fala de ética, de bons costumes, tudo, mas assim, a gente às vezes não sabe definir o que é ética, né? Explica para os irmãos o que seria a ética cristã. Ética cristã trata do comportamento cristão, né? De como nós nos comportamos, de como nós fazemos as coisas, de como nós nos apresentamos, nos comportamos em todos os aspectos, né? E é interessante essa pergunta, por quê? Porque a gente está numa leva de igreja hoje, aonde a gente já não vê mais um comportamento cristão que traga testemunho às pessoas que estão de fora, né? Então, ética cristã nada mais é do que o nosso comportamento, como nós estamos representando Cristo, né? Aqui na Terra. Então, ética cristã trata do nosso comportamento, né? Assim como a ética secular trata do comportamento do cidadão em todos os seus aspectos. Então, assim também a ética cristã. E nós temos como base a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa bússola, é o livro-chave que nos orienta dentro do nosso comportamento. E eu costumo sempre dizer que a Bíblia, ela tem resposta para todas as coisas, né? Pastor, eu devo andar assim, assado? Irmão, esse tipo de pergunta só faz quem não lê Bíblia. Crente que vai para a igreja, senta lá na nave da igreja, ouve o que vem lá de cima, e se é bom ou ruim, ele está recebendo e está fazendo. Então, todo crente, ele tem a responsabilidade e o comprometimento de ler a Bíblia, né? Não tem como ser crente sem ler Bíblia. Não tem como saber se comportar como crente se não ler Bíblia. Então, crente que não lê Bíblia, ele é um crente deficiente. Deficiente, é verdade. E o que a gente mais vê hoje em dia é isso, né? Pessoas que não leem a Bíblia. Porque, é igual eu estava comentando, minha mãe estava aqui esse final de semana, e eu falei para ela assim, eu tenho o costume de chamar minha mãe de veinha, né? Falei, veinha, eu falei, olha, a gente conversando sobre a Bíblia, tudo, né? Essas igrejas que têm esse hábito de ficar falando assim, venha receber sua bênção, venha que hoje, né, você vai receber sua vitória. Eu falei, ninguém vai mais na igreja para ofertar, o pessoal só vai para receber. O pessoal está perdendo o conceito daquilo que é servir a Deus, justamente porque não lê a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a Bíblia fala mais de entrega do que recebimento. Então, assim, a Bíblia, como o irmão falou, né, ela é o manual de tudo na vida do cristão. Ela
dentro desse contexto, como o irmão colocou, ela seria como se fosse a nossa Constituição, né? Vamos dizer assim, dentro da sociedade, que é regida por leis e regras, né? Que seria essa questão ética na sociedade, e a Bíblia é o nosso manual. É para ficar um contexto assim para o pessoal entender melhor, né? Então, Sim. a gente vê que muitas pessoas, até na sociedade, né? Vamos dizer assim, às vezes acaba pagando, né? Por irresponsabilidades que as pessoas julgam ser, que na verdade não é, porque não conhecem os seus direitos, dos políticos, né? Ah, mas o político fez isso, fez aquilo, mas a pessoa não sabe nem como rebater aquilo porque ela não conhece o que ela pode usar a favor, a lei a favor dela, né? Então é mais ou menos isso que acontece dentro das igrejas, né? O pessoal tá meio perdido. O pessoal parece que a Bíblia diz que por falta de conhecimento, né, a falta de conhecimento, ela nos traz uma ignorância tão grande com relação às coisas. E eu costumo dizer que não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos a igreja, que a gente tem que estar fechado para o que acontece ao nosso redor. Né? Exatamente. Não tem como a gente fechar os olhos para a nossa realidade, até porque quando assim fazemos, nós automaticamente estamos nos colocando à disposição do sistema. Né? E aí a gente começa a perder força, a gente começa a perder o nosso espaço. Né? Eu costumo dizer que se a igreja soubesse, tivesse conhecimento do poder que ela tem, faria mais, né? Trataria de assuntos mais importantes dentro das próprias igrejas, até porque eu não sei se a nossa liderança hoje tem medo de tratar do assunto, tem receio, ou tem medo de perder membro. Eu não sei o que passa na cabeça das nossas lideranças, né? Porém, eu vejo que quando a nossa liderança abre mão desse tipo de ensino, de comportamento, de tratar de determinados assuntos na igreja, ele está simplesmente se coligando com o mundo e dizendo assim, ó, aconteça o que acontecer, tá assim, tá bom, tá legal. Eu já usei um termo de sala de aula, foi até um ex-aluno meu que falou isso comigo. Falou, pastor, imagina o senhor morando no condomínio. E aí o senhor é crente. E aí tem lá uma reunião de condomínio para definir se coloca ou não um altar no hall do elevador. Um altar de macumba, de feitiçaria, coisa dessa natureza. E aí você se sente o crentão, não, eu sou crente, eu não posso, não vou me meter, não vou participar, não sei, não quero. No outro dia, quando você chega no seu prédio, você se depara com um altar de macumba no hall do elevador. E aí você vai reclamar. Aí quando você vai reclamar, o síndico vai falar para você, ó, a gente fez uma reunião ontem para definir isso aí, o senhor não teve aí, o senhor é crente, acha que não deve, e agora o senhor vai ter que conviver com isso. Então, quando nós evitamos tratar dos assuntos concernentes à nossa vida, o nosso cotidiano, porque somos crente e tal, a gente está se entregando à situação, a gente está se entregando ao inimigo, a gente está se entregando ao mundo, entendeu? E aí a gente começa a comer na mão deles, a gente começa a ser dominado por eles. E aí vai chorar? Não tem como. Verdade. Isso que o irmão tá falando também entra a questão do conhecimento bíblico, porque o que acontece? Não adianta nada também a gente querer se impor sem a gente ter base. Porque, assim, é o que a gente mais vê, principalmente, assim, né, em algumas questões sociais mesmo. Não vamos entrar em assuntos para não gerar debate, que o nosso contexto aqui é outro. Mas, assim, dentro da sociedade, a gente vê que a gente é até banalizado pela nossa falta de conhecimento, porque a gente quer espiritualizar. Não, porque Deus está na palavra, mas aonde é que está? Se você for perguntar para a pessoa onde é que está escrito, a pessoa também não sabe nem falar onde é que está. Então, assim, os nossos argumentos acabam sendo fracos por falta de conhecimento. E é como o Sim. irmão falou, a questão ética, se eu quero combater alguma conduta, ou ainda, vamos dizer assim,
não vamos dizer combater, mas assim, reeducar, né? Essa conduta que a pessoa está tendo, eu teria que ter conhecimento das leis, no caso, né? Para mim poder explicar para ela, olha, aqui no nosso código, né, da nossa sociedade, isso falando sobre a questão do Brasil, vamos dizer, na nossa Constituição está assim que você tem esse dever, né? Essa Uhum. obrigação. E na vida cristã, a Bíblia. Então, assim, as pessoas estão perdidas justamente pela falta do conhecimento. E acho que é a raiz de todos os males, né? Vamos dizer, acho que essas questões que a gente vê, assim, com os nossos olhos, na verdade é a ponta do iceberg, que o negócio é muito mais profundo, né? Por falta de conhecimento bíblico, porque acho que se a gente entrasse mais profundo, não apenas ler, mas como, né, a gente está na palavra examinar, né, ver minuciosamente o que significa aquele contexto, a gente pecaria muito menos, né? A gente seria menos banalizada. É claro que viria pessoas e ia se levantar, assim como, né, aconteceu com Jesus, das pessoas virem criticar tudo, mas talvez as pessoas levariam a nossa mensagem muito mais a sério, O, não é o, mesmo? o nosso problema é que a gente tem medo de se relacionar. Nós, como igreja, parece que nós temos medo de nos relacionar com o mundo. E eu já usei isso em sala de aula. Relacione-se sem deixar o brilho. Ou seja, você é luz. E não tem como você ganhar um ímpio para Jesus se você não se relacionar com ele. Não tem como Verdade. você ganhar uma pessoa para Jesus se você não se relacionar com ele. Então, a gente precisa parar de achar que a gente só é quente se a gente se afastar de todo mundo. É. Jesus, em momento nenhum, ele se afastou da multidão. Ele nunca disse, não, deixa a multidão para lá, porque eu sou filho de Deus. Para com isso, gente. Para com isso. Ou a gente se relaciona, ou a gente brilha nas trevas, ou a gente vai se apagar. Nós vamos nos apagar a nossa luz, a nossa chama, o nosso brilho, vai se apagando, porque a gente vai se esconder de uma forma de que ninguém mais vai nos identificar como igreja, como cristão, como servo de Deus. E aí, o que a gente vai fazer? Aí vai entrar lá onde Jesus disse que se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. E aí a gente vai estar fazendo volume aqui na Terra, né? Porque surtir efeito como cristão, como representante de Cristo na Terra, não consegue. Verdade. É, bem verdade mesmo. E essa questão, né, do relacionamento que é difícil mesmo, né? Porque às vezes a gente vê até dentro do contexto familiar, né? Se tem alguma festinha, não vou porque eu sou crente. Então já começa por aí, né? Já começa dentro de casa, a gente sendo permissivo com essas coisas, né? Mas ó, É, vamos, né, dar sequência, porque senão a gente vai ficar falando, vamos ficar falando e nós gostamos de falar, gente. Mas é bênção, é bom. Irmão César, eu até anotei aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta também. A respeito da ética, a gente já falou o que, que é ética, a ética cristã. Agora, sim, a gente sabe que tem alguns assuntos, né, que são pouco tratados, né, dentro do contexto mesmo cristão. E um desses é o suicídio, né? Qual seria o posicionamento ético cristão acerca do suicídio? posicionamento cristão acerca do suicídio. É interessante essa pergunta, porque na realidade é, a gente precisa tratar com mais veemência, com mais vontade, com mais clareza, com relação a esses assuntos dentro das nossas igrejas. Nós, como dirigente de igreja, nós não podemos fechar os olhos para a situação. E é interessante que nós estamos falando de relacionamento, e, e relacionamento, ele é o passo predominante para que você consiga detectar o comportamento do suicida. Né? Então, se não há relacionamento, se você não tem uma proximidade, uma aproximação, uma afinidade, uma intimidade com a pessoa, com certeza você nunca vai conseguir detectar se a pessoa está ou não
com intenção de se suicidar, né? A ética cristã ela é contrária ao suicídio pelos seguintes motivos. Primeiro, o suicídio ele implica em banalizar e afrontar a soberania de Deus, né? Deus, ele que nos criou, ele que nos formou, então, e ele que determina o início e o fim da nossa vida. Então, quando você pensa em suicídio, você está banalizando o poder de Deus. Você está banalizando o próprio Deus, né? Você está simplesmente dizendo assim, ó, estou nem aí para o que Deus fez, para o que Deus acha, né? O suicídio, o suicídio, o suicida, na realidade, ele viola um dos mandamentos, né? Que é não matar. E é interessante isso porque a Bíblia diz que você deve amar o próximo como a si mesmo. Então você imagina que o suicida, ele não tem amor nem por si próprio. Você imagina que ele só pensa nele, na situação dele, em resolver a questão dele. E ele acha que tirar a vida vai resolver. Pelo contrário, não resolve nada. Porque para ele que foi, talvez não aconteça mais nada, mas afeta os que ficam. Para cada suicídio, aproximadamente 10 pessoas próximas são atingidas, são diretamente afetadas com o suicida. Pai, mãe e as pessoas mais próximas, né? Vão sofrer, inclusive, alguns chegam a ponto de entrar em depressão com relação à perca, porque na realidade ninguém espera que um parente, um ente querido se suicide. Ninguém espera isso. E é interessante que nós precisamos, é por isso que eu falo de relacionamento. Nós precisamos entender que se você não se relaciona... Veja bem, antes de eu falar sobre o relacionamento, deixa eu explicar uma coisa. Relacionamento não é estar todo mundo junto na mesma casa. Às vezes você está com esposa e filhos e estão separados. Não se relacionam, não conversam, não... Eu até costumo falar aqui com meus filhos o seguinte: filhos, nós não somos a melhor família do mundo, mas também não somos a pior. E por que eu falo isso? E aí eu até explico para eles, gente, tem famílias que não conseguem fazer o que a gente faz. Sentar, bater um papo, discutir relação. É claro que vai sair aquelas faíscas, isso é normal, né, em toda a família. Então, a gente precisa entender que relacionamento não é estar junto. Relacionamento é se comunicar, é entender o outro lado, né? Então, dentro da ética cristã, o suicida, ele afronta a Deus, ele viola o mandamento de não matar, né? Ele não consegue se amar, né? Então, já que ele não se ama, logo ele não vai amar o próximo como a si mesmo, né? E com relação ao suicida, eu vejo como uma atitude mais egoísta ao extremo, né? Eu vejo... Por quê? Porque ele está pensando nele. Ele só está pensando, se eu morrer, acabou o problema. Se eu morrer, é melhor para todo mundo. E não é assim que funciona, né? Então, dentro da ética cristã, a gente vê o suicida como um ingrato, né? Ele não tem gratidão a Deus pela vida. Ele não tem gratidão a Deus pela a vida, pelo o fôlego de vida que Deus dá, né? Então nós entendemos aí que
que ele, na realidade, ele só está pensando em si, mas, na realidade, ele vai deixar grandes problemas, grandes conflitos familiares com relação ao seu suicídio. E é interessante porque muitos vão ficar apontando um ao outro. Ah, talvez foi porque você falou isso ou fez aquilo. E não é bem assim. Então a gente vê até mesmo, não querendo espiritualizar as coisas, mas a gente vê até mesmo uma ação maligna, né? Pós-suicídio. Certo? Que vai começar a agir na família, no seio da família, e aí é onde muitos vai falar assim, fulano morreu se matou, então vai acontecer na família dele, porque já está na família, é genético, faz parte do convívio familiar. E isso não existe, gente. Isso não existe. Não é porque meu pai era pingunço que eu vou ser pingunço. Não é porque meu pai se matou que eu vou me matar. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que eu lembro, em 1998, eu lembro que eu fiz uma cartinha, quando eu tentei o suicídio, eu fiz uma cartinha e depois que eu já estava pendurado na corda, já tinha perdido por algum tempo oxigênio. Eu lembro que um parente meu, ele me levantou no colo e tirou a corda e tal, e eu tinha feito uma cartinha. E depois do ocorrido, eu fui ver a cartinha que eu tinha feito. E hoje, com a mente que eu tenho, eu imagino o seguinte: se eu tivesse morrido naquele dia, aquela cartinha ia gerar uma contenda desgraçada dentro da minha família. Você entendeu? Ia gerar uma contenda, uma ponta para cá, outra ponta para lá. Ou seja, até hoje, talvez estariam dizendo, o César se matou por causa de você, o César se matou porque você o fez. Então, o suicida, ele na realidade, ele não está pensando nisso. Né? E é aí aonde a gente também vê uma ação maligna. Né? Porque quando você já tem uma predisposição para o suicídio, o inimigo parece que ele fica atiçando. Tudo que você faz, ou fala, ou vê, parece que é uma mensagem do inimigo dizendo, é isso aí mesmo, você tem mais é que tirar a vida mesmo, porque é isso aí já zera. Né? Então, continuando na resposta da sua pergunta, dentro da ética cristã é totalmente reprovado a atitude do suicida. Não tem como a gente, dentro da Bíblia, aceitar uma situação dessa, né? Em João 10 diz que o ladrão, ele não veio senão a matar, roubar e destruir. E é isso que o inimigo tem feito. E por incrível que pareça, conta-se uma história de um fazendeiro, ele amarrou lá um cavalo lá, e o inimigo veio e desamarrou o cavalo entrou na fazenda do outro e comeu toda a lavoura do outro. Beleza. Gerou-se uma contenda entre famílias e houve morte. Aí começaram a acusar o inimigo. O inimigo falou, não, mas eu não fiz nada. Eu só desamarrei o cavalo. Ou seja, a gente se prende tanto culpando Satanás, sendo que na realidade ele não fez nada mais, nada menos do que só lançar a seta. Você entendeu? Ele lança a seta e aí o restante está com o camarada. E aí a gente vê hoje a igreja, tudo quer resolver com oração. Você entra nas salas pastorais hoje e vai desabafar com seus pastores, com seus líderes, a resposta você já entra sabendo da resposta. Vamos orar. Vamos orar. Gente, orar sem ação não é oração.
ou a gente ora e estende a mão para a pessoa que está precisando, ou para com esse negócio de vamos orar. Vamos orar não funciona, gente. A oração é a chave que abre tudo. A oração é a chave. Para com isso, gente. Para com isso. Eu não vejo Jesus em momento nenhum, 24 horas orando. Eu vou orar. Jesus, ele fazia o que tinha que fazer e à noite ele reservava um tempo, subia para o monte e ia orar. Durante o dia ele fazia, ele exercia o seu ministério. E nós estamos fazendo o quê? Estamos só orando? E achamos que estamos fazendo muito? Verdade. Então, é para se pensar, né? É para se pensar. Não, isso que o irmão tá falando, a gente tratou um pouco sobre isso na outra live, na live anterior da semana passada, né? Que foi com a doutora Tatiana Malafaia, ela falou acerca disso, que ela é psicóloga também, e ela falou que a gente precisa perceber, né, e passar para a pessoa, assim, que a pessoa sinta confiança em você, né, ou em nós que estamos próximos dessas pessoas que têm esse pensamento, esse comportamento, já que ela falou, assim, que dá para, se a gente for muito próximo, perceber, né, que a gente vem orientar a pessoa até buscar um tratamento médico, porque como ela falou, eu achei muito válido vamos dizer, a analogia que ela usou aqui falando a respeito da medicação, porque a gente, quando tá com uma dor de cabeça, a gente procura um remédio para tomar para dor de cabeça. É difícil quando você pega e fala, não, tô com uma dor de cabeça, eu vou orar. Não, você vai tomar um remédio primeiro, né? Você vai orar numa situação extrema. É claro que assim, eu acredito que assim como Pedro, né, teve a sogra dele que foi curada de uma febre, Deus pode curar todas as enfermidades, mas assim, o nosso recurso, a primeira coisa que a gente faz como ser humano, a gente vai tomar um remédio. Então, a mesma coisa, quando a gente tem esses sintomas de doença da alma, a gente deve procurar uma pessoa que possa nos orientar, de preferência um psicólogo que está aí, como ela falou, e eu acho bem válido que ela falou, que a medicina, a ciência não está contra a religião, contra os cristãos, muito pelo contrário, se a gente for ver bem ali, é a soberania de Deus sendo revelada através da ciência e da medicina, porque eles não vão chegar nunca, né, no patamar de Deus, nunca. Então a gente tem que ter esse entendimento, essa compreensão de que pessoas que demonstram um comportamento, que a gente percebe que está diferente, a gente saber aconselhar, se relacionar, saber indicar, né, olha, eu acho que você não está muito legal, porque foi o que ela falou, pastor, a gente tem que chegar direto ao ponto, porque a gente fica, você tá bem? Eu tô achando que você não tá bem. Não, a gente tem que ser direto, não, eu tô achando que você tá estranho, pra pessoa expor, porque nessa dela expor, ela vai revelar ali de uma certa forma ou indiretamente o que está acontecendo, né? Para a gente poder ajudar também. Porque se a gente, como o irmão falou, não se relacionar, a gente nunca vai identificar um comportamento de uma pessoa que está em depressão ou às vezes até está pensando em suicídio. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Como eu falei no início, eu não sei o que a igreja de hoje pensa e evita falar de algumas coisas ou falar abertamente o que tem que ser falado. Eu lembro que a irmã está falando aí que tem que falar. Eu lembro que uma irmã, nós estávamos numa consagração e a irmã estava fazendo uns exames para detectar um câncer, aliás, detectar uma enfermidade, né? E eu lembro que no final da consagração ela pediu uma oportunidade e num ato eufórico e tomado pela emoção, ela deu testemunho que estava fazendo um tratamento contra o câncer e que tinha sido curado naquele momento. E esse é o perigo da gente espiritualizar as coisas, né? E aí, passados uns dias, no decorrer da mesma semana, a coisa piorou. O câncer dela se manifestou de uma forma muito ruim. E aí, pastor, obreiros, irmãos, ia na casa dela e fazia aquela oração, Jesus vai te curar, olha, acredita e tal. E eu estava aqui em casa, eu lembro que na época eu estava recém
operado, estava ainda em fase de reabilitação. E de repente eu senti de Deus de ir. Aliás, eu tenho medo, né, de falar assim, eu senti de Deus, Deus me falou, Deus mandou. Eu tenho muito medo desse negócio, mas eu senti de Deus de ir lá. E eu fui no evangelismo e tal, cheguei, pastor, na realidade eu vim para o evangelismo, mas eu quero visitar a fulana lá, a irmã lá. Beleza. Cheguei lá com o obreiro, a coitada estava deitada no colchão no chão e ela pediu desculpa, falou assim, olha irmão, me perdoa porque aqui é o lugar que eu sinto menos dor, essa é a posição que eu sinto menos dor. Beleza. E aí o obreiro falou, e eu fiquei calado, ouvindo o irmão, né, eu não vou tesourar o irmão. Ele falou, e ele falando que Jesus ia curar, que Jesus, mas Deus já tinha me dado uma mensagem para falar para ela. E quando o irmão falou, ele me deu a oportunidade para orar. E eu falei assim, olha, antes de eu orar, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Se a senhora partir hoje, para onde a senhora vai? A senhora tem certeza da salvação? Ela falou assim para mim, irmão César, se eu partir hoje, eu vou para o seio de Abraão, aguardar o arrebatamento da igreja. Falei, então fica nessa palavra. Saímos da casa da irmã, era por volta de umas 3h15, 3h30, chamaram a ambulância para levar ela para o hospital, porque ela passou mal. E a irmã faleceu. Ou seja, a gente tem uma mania, como igreja, de espiritualizar as coisas e querer resolver tudo na conversa bonita, naquela lenga-lenga. Gente, a gente precisa parar com isso. A gente precisa levar o evangelho mais a sério. A gente precisa de tratar o assunto com mais clareza, com mais seriedade, né? Com mais Bíblia, com mais Deus na vida. Aí, de repente, você encontra uma pessoa depressiva, preste a um suicídio, e aí você vai passando a mão na cabecinha dela, olha, Jesus te ama. Irmão, a gente sabe que Jesus ama todo mundo, irmão. A gente sabe que Jesus ama. Precisa agir, né? Precisa agir. Se a gente não arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, a gente precisa ajudar as pessoas. E nesse sentido, elas querendo ou não ajuda, a gente precisa ajudar. E não vem dizer que sentado numa cadeira almofadada, dentro de uma sala pastoral, orando, você está ajudando. Você não está ajudando coisa nenhuma. Eu, particularmente, eu acho que as igrejas hoje deveriam ter departamentos para ajudar pessoas. Deveria ter um departamento com psicólogo, deveria ter departamento com um departamento jurídico para ajudar as pessoas, deveria ter N situações para ajudar o povo. Você quer ver uma das coisas que mais me deixa triste hoje? É quando eu ouço pregação sobre igreja primitiva. Porque a gente sabe que é balela. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que a igreja primitiva era um ajudando o outro. A igreja de hoje é só venha, em vosso reino nada. Você entendeu? E aí, com que argumento a liderança de hoje vai tratar sobre suicídio? Se não se relaciona. Hoje a gente está vivendo uma época de igreja onde os pastores são intocáveis, são inacessíveis. Quando você consegue ter acesso a eles, a resposta é só vamos orar. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Uma mente suicida não se resolve o coração. A gente também não pode fechar os olhos para a ciência. A ciência está aí para fazer a parte que tem que ser feito por ela. O que é para Deus fazer, Deus vai fazer.
O que é para nós fazer, nós que temos que fazer. O que é para os médicos fazer, é os médicos que têm que fazer. Então a gente tem que sair desse Fora da casulo. caixa, né? Sai Tem que fora sair da da caixa, casinha, tem que sair da literalmente. caixa. É. Porque senão aí a gente. E veja bem, é incrível porque uma coisa vai puxando a outra, e aí o que você vê hoje? Hoje você vai pregar o evangelho para alguém, esse alguém já passou por alguma igreja e se decepcionou. Se decepcionou por quê? Porque na cabeça dela, ela iria para a igreja e lá ela teria um apoio a mais, uma assistência a mais. E não é isso que acontece mais hoje. Eu louvo a Deus porque eu sou de um tempo onde a igreja se relacionava. Onde, quando eu terminava o culto, o irmão te cumprimentava com a paz do Senhor e queria saber como você estava. Eu tenho amigos dentro da igreja onde eu congrego, que a gente conversando por telefone, ele sabe se eu estou triste ou não. Eu sei quando ele está triste ou não. Então é isso que precisa ver. É isso que precisa acontecer. Quando isso acontece, se o camarada está numa situação de depressão, você vai detectar rápido. Se o camarada está numa situação de desejo de suicídio, você vai detectar rápido. Mas não tem relacionamento mais. Não tem mais aquele vínculo de irmandade, não tem mais. Como é que você vai identificar? De repente você só ouve, fulano se matou, fulano morreu. Ninguém sabia de nada. No ano passado... Nenhum. Eu falei isso para vocês em sala de aula. Não tinha problema nenhum. Se suicidou. E aí? Aonde fica agora a família? Aonde fica agora os pastores que estavam morando por essa vida? Onde fica? Talvez se aproximassem, talvez se tivesse um relacionamento, talvez se tivesse uma afinidade, até mesmo dentro de casa. Porque o mais importante... Gente, o vínculo mais importante na nossa vida é a família. Verdade. Entendeu? Não adianta você querer suprir na igreja o que você não tem em casa. Não adianta você querer ser na igreja o que você não é em casa. Né? Então, e outra coisa, não adianta alguns líderes acharem que sabem, que conhecem tudo e todos e querer resolver as coisas no passe de mágica. Olha, nós vamos orar, e olha, vai ficar tudo bem, Jesus vai entrar com providência. Olha, fica tranquilo, tua vida está nas mãos de Deus. Pode falar, a senhora ia falar. Não, imagina, isso que o irmão falou me faz lembrar da seriedade que é o evangelho. Porque eu fico pensando, quando a gente for se apresentar diante de Deus, será que a gente não vai ter que dar conta dessas pessoas que a gente passou, poderia ter feito e não fez? Porque na Bíblia fala sobre o pecado da omissão. O bem que você pode fazer e você deixa de fazer, né? Então, assim, é muito sério servir a Deus. A gente não tem noção do que é servir a Deus. Porque se a gente tivesse, a gente não faria tanta coisa negligentemente, relaxadamente mesmo. Isso é um despertamento que eu falo, porque é algo que o Espírito Santo de Deus tem trazido ao meu coração. Porque tem me confrontado mesmo. Igual esses tempos atrás, o irmão falando da questão do relacionamento. Eu, assim... Como eu até disse em aula, né? Eu senti a necessidade de fazer algo para Deus. Então, eu comecei a desenvolver alguns projetos de evangelismo à parte, porque às vezes é difícil de estar na igreja, tudo. Eu falei, eu não posso. Então, eu vou fazer o que eu posso. E fui levar minha filha esses dias na escola e me deparei com um casal de mendigos. E eu falei, não, vou fazer alguma coisa. Eu falei, só que, né? Eu falei, vou lá falar de Jesus para eles, aqueles, né, clichê de crente, né? Vamos dizer. Mas daí ainda eu falei pro meu esposo, falei, não, eu vou preparado. Falei, eu sei que eles não têm nada, eu vou levar algumas coisinhas para ele, vou conversar com eles.
Levei, né? Conversei com eles, tudo, né? Eles ficaram a princípio meio receosos, né? Com toda a razão, porque morar na rua, você tá sujeito a qualquer coisa, você não sabe o tipo de pessoa que tá vindo te abordar. E na conversa, eu comecei a conversar com essa mulher, ela começou a me contar a história dela. E eu, assim, eu segurei para não chorar. Porque eu falei assim, meu Deus, o que que eu tenho de problema perto dessa mulher? Não tenho nada, nada. E daí eu cheguei em casa, falei pro meu esposo, eu falei, vida, eu preciso fazer alguma coisa por eles. Eu falei assim, não é só orar. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque quando a gente tem esse, como a irmã falou, esse relacionamento, que você começa a entender o contexto que a pessoa vive, ou que a pessoa está vivendo, os nossos olhos se abrem, a gente sai fora, como a gente falou da caixa, e a gente começa a ver o quanto que a gente pode contribuir com as pessoas, e não é só oração, porque eu posso muito bem orar por eles, Senhor, tira eles dessa vida, tudo, mas o que que eu posso fazer? Será que não tem nada que eu não posso fazer? Eles estão com fome, será que eu não posso tirar uma coisinha que eu tenho? Tipo, eu só tenho a comida para minha filha, para os meus filhos, para minha família, mas poxa, eu não posso tirar um pouquinho do que eu fiz e levar para eles? Então, assim, a gente não tem ideia do que é fazer a obra de Deus, né? Do que é a gente ser útil para outras pessoas, porque é algo que Deus falou para mim. Ele falou assim: você não está preparada ainda para fazer o que você quer fazer. Eu falei: meu Deus, porque eu comecei a chorar, cara. Eu cheguei em casa, fiquei acho que uns 3 dias abalada, chorando. Minha oração era orar por eles, porque eu falei assim: meu Deus, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Então, assim, como o irmão falou, né? Para a gente poder ajudar, não é só eu vou orar. Né? A minha oração vai surgir efeito? Claro que vai, a oração ela não tem poder, mas se eu não agir é igual Jesus, né? Nas passagens de Jesus. Aí eu até brinco, né? Aqui em casa que o pessoal gosta de comer, né? Eu falo, olha, eu falei aqui nós somos todos servos de Jesus, porque toda reunião que tem nós quer comer igual Jesus, entendeu? Jesus era esperto. E crente é assim também. Falou Pode de crer, comida, pode os crer. crentes estão Ô, tudo lá, né? Então, assim, mas o que que eu vejo nisso? Eu vejo uma sabedoria tão grande, porque ele pegava na necessidade, não só da alma. Ele falava assim: olha, eu vou tratar aquilo que tá, né, por dentro, mas primeiro vem cá, vamos sentar, vamos comer, vamos ter comunhão. Né, porque é na mesa que a gente desenvolve essa comunhão em família, como o irmão estava falando também, a questão da família. Então, assim, quando a gente tem essa comunhão, a gente tem liberdade da gente poder entrar em territórios que às vezes outras pessoas não vão ter acesso. Então, assim, é uma pessoa, é aquela questão de intimidade. Se eu não tiver intimidade, vamos dizer, com o irmão, né? Eu não poderia ter feito esse convite, o irmão tá aqui, né? Falando pra gente, explicando pra gente. Então, isso que é o legal. Eu vejo isso como um presente que Deus nos deu. E a gente, às vezes, não sabe usar. Né? Porque, não, não vou falar com fulano, né? Porque, né? Às vezes não bate muito com as minhas ideias. A gente tem que parar com isso, né? É algo que Deus está construindo em mim. Então, eu estou compartilhando daquilo que eu estou experimentando em Deus. E tem funcionado, porque isso faz a gente crescer. Às vezes não é fácil. Vai ter gente que vai te olhar feio, você não vai gostar, você vai sim, querer sim, torcer o nariz também, né? Você vai olhar sim, assim, vai claro, claro. respirar fundo, né? Vai pedir ajuda do Espírito Santo, mas nada que o Espírito Santo não possa entrar e agir. Porque aquilo que é confessado é transformado, é trabalhado pelo Espírito. Então, assim, eu acho que a gente precisa se rasgar mesmo, sabe, irmão César, na presença de Deus e pedir assim: Senhor, me ajuda, me ensina, me mostra, sabe? Como que eu devo fazer, como que eu devo agir. E eu creio que essa live está sendo esclarecedora nesse ponto de vista, para que a gente venha ter noção do que é servir a Deus. Porque às vezes a Sim. gente vai na igreja, a gente acha que servir a Deus é só isso, né? A gente vai na igreja, ora de manhã à noite, faz aquele jejum, tudo, já tô, né? Já tô ok com Deus hoje. E, na verdade, não é. Eu Não é falo bem assim. muito isso. Eu não quero chegar no céu de mão vazia. Eu não quero chegar no céu de mão vazia. Então, assim, o que que a gente tem feito, né? Eu sempre gosto muito da expressão de Paulo falando a respeito do corpo, porque o corpo ele se desenvolve. Eu até falei numa live que eu fiz com a pastora Flávia Pontual, é uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, que ela é uma bênção também. Inclusive, a gente falou sobre essa questão do suicídio à luz da Bíblia. E eu falei para ela isso na live. Eu falei assim: tudo que tá fora, que tá dentro do corpo e não se desenvolve, é parasita. Então, às vezes eu sou um parasita achando que eu faço parte do corpo e na verdade eu não sou corpo, porque se eu não estou produzindo e não estou gerando, né, dentro do corpo, então eu sou um parasita. Então a gente tem que pensar o que que a gente é de fato.
né? Será que a gente às vezes não precisa se converter? Quando Jesus fala, né, lá na palavra, lá para a gente se converter, se arrepender, se converter, a gente acha que é só os outros. Na verdade, é nós também, que estamos ali como os fariseus, perdidos dentro do templo. É uma questão interessante, porque assim, hoje a gente tem mais frequentadores de igreja, Sim, mas não são igreja. não. Você estar na igreja é uma coisa, no templo é uma coisa, você ser igreja é outra coisa. É uma responsabilidade, né, de representar Cristo, de andar como Cristo, de falar como Cristo, de agir como Cristo. Então, a gente está vivendo uma época de um evangelho imediatista, de um evangelho de prosperidade, de um evangelho de muita facilidade. E, e de um evangelho, eu me atrevo a dizer, individualista, aonde as pessoas só pensam em si mesmas, aonde as pessoas não vê mais ninguém, só vê ela, e é eu, e é eu, e é eu. Então, diante desse quadro de igreja que nós vivemos hoje, ter alguém, ter pessoas assim como você, que sente o desejo de fazer algo e precisa fazer algo, que se sente inútil por não fazer, é difícil. É difícil. É difícil e quem está de fora vai olhar para você e vai falar, não, primeiro, ou vai falar que você é quadrada, ou vai falar que você quer aparecer. É o que eu sempre ouço, mas eu não Entendeu? tô nem preocupada, gente. Eu quero aparecer mesmo, então podem continuar falando, porque quanto mais gente vê, a gente tem mais visualização. Então tem pessoas que não fazem e, e criticam os que fazem. Né? E esse tipo de gente você vai encontrar em toda a esfera da sociedade, você vai encontrar isso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que nós devemos servir a Deus olhando para Jesus. O nosso alvo é Jesus. Olhai para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando Cristo habita em mim, tem uns pregadores que falam, quem está feliz com Jesus? Quem tá... Irmão, para com isso. Resta saber se Jesus está feliz com a gente. Resta saber se Jesus realmente habita em nós. Falar que Jesus é bom, todo mundo fala. Falar que Jesus é isso, aquilo, todo mundo fala. Mas na hora de agir, na hora de praticar, é que aí a gente vê quem é e quem não é. Entendeu? E outra coisa, obra não salva ninguém. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que por mais que nós venhamos a discutir determinados temas, assuntos, isso talvez não nos leve a nada. O máximo que pode acontecer é a gente conseguir impedir que alguém venha praticar o suicídio ou fazer outro tipo de coisa errada. Mas o objetivo do Evangelho de Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário, é a salvação da alma, gente. Salvação da alma. A gente se preocupa com tanta coisinha aqui nessa vida, com tanta coisas que não tem absolutamente nada a ver com a salvação e esquece do verdadeiro objetivo. Gente, ou você aceita Cristo para morar no céu, ou você não aceita e continua do jeito que está. Esse negócio de dizer que está na igreja, eu sou da igreja, eu sou crente, mas não vive o evangelho, você está enganando a si mesmo, entendeu? E quando você engana a si mesmo, você não tem como ajudar ninguém. Você não tem como. Porque você já vive uma vida de engano. Você já vive uma vida de que você mesmo não dá valor. Como é que você vai valorizar a vida do outro?
Como é que você vai valorizar o sentimento do outro? Como é que você vai amar o outro se você mesmo não se ama? Não tem como, gente. Não tem como. Então, ou a gente serve a Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não estou dizendo que nós somos santos. Não estou dizendo que nós somos melhor do que ninguém, pelo amor de Deus. Quem estiver ouvindo, entenda isso. Não estou falando que nós, como igreja, somos melhor do que ninguém. Ou que somos santões, ou que somos intocáveis. Não, de forma nenhuma. Não somos melhor do que ninguém. Mas nas nossas fraquezas, a gente procura tirar força para servir a Deus. E como que a gente faz isso? É quando vai fazer o errado, você saber que está fazendo o errado e não fazer. Entendeu? É você saber que está indo para o caminho errado e você se desviar dele. É você saber que o que você vai fazer não é correto e você parar, recuar. Então, esse negócio de achar que é crente, que é salvo, que é santo, para com isso, para com isso. Ah, porque eu faço parte da igreja tal, para com isso, para com isso. Quem vai nos levar para o céu não é placa de igreja. Quem vai nos levar para o céu não é carteirinha de membro, não é pastor, não é papai, mamãe, tio, não é Jesus. E isso mediante a nossa confissão de fé. Ou a gente aceita Jesus crendo numa morada celestial, ou esquece, vai viver a vida. E a eternidade deixa por conta do destino, como diz o povo ele. Ah, é verdade. Irmão César, ó, eu só quero fazer uma última observação aqui, que a gente está falando a respeito do suicídio, e só para gerar um pouquinho de polêmica, porque é um assunto que não é discutido, a gente sabe que a gente gosta de causar, gente. Na aula, o professor sabe, né? A gente faz as perguntas. É que a gente quer saber, gente, a gente quer saber, né? E é uma pergunta que, na verdade, todo mundo faz, acerca da luz da palavra de Deus. A gente sabe que há vários tipos de suicídio, que na verdade são 3, né, causas de suicídio que existem. Eu gostaria que o irmão falasse um pouco mais sobre essas 3 causas que tem de suicídio, e se o suicídio em si tem salvação, porque isso daí é uma incógnita que fica, o pessoal fica, mas eu já vi muita gente falar. Mas morreu, mas só Deus sabe. Depois que morreu, né? A gente acha que, tipo assim, tem salvação ainda. Será que tem mesmo? Dentro do contexto bíblico? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando sobre isso e, às vezes, umas coisas não casam, né? Porque Deus fala, né, a respeito da preservação da vida. Se a gente for ler lá em Êxodo, Levítico, né, a gente vê que Deus ele tem todo esse cuidado com a questão de saúde, com a questão do, né, do bem-estar físico, tudo. Será que Deus realmente ele tolera o suicídio, né? Ele aceita e a pessoa é salva? Porque a gente ouve isso dentro das igrejas e é um assunto que eu creio que o pessoal aqui também tem dúvida. Quem tiver essa dúvida aqui, só dá um joinha assim para saber se eu não penso sozinha. Então, E vamos lá. assim, à luz da palavra, só para a gente poder entender melhor. Então vamos lá. Vamos falar primeiro dos 3 tipos de suicídio que existem. Isso. Primeiro existe o suicídio convencional. O suicídio convencional ele é provocado por tradições culturais, né? E também por algumas tradições religiosas, né? Quando você oferece a pessoa como sacrifício em algum holocausto de determinadas religiões, né? E também Tipo o islamismo, que a gente já viu algum caso desses homens-bomba. homens Um exemplo bomba. mais claro, assim, né? Sim. Então, também existe dentro desse convencional o cultural, né? Que faz parte da cultura, né? Infelizmente eu quero estar bem longe dessa cultura, né? Assim, dentro do contexto cultural, eles esperam que
sejam redimidos, né, através do suicídio, sejam salvos, vamos usar o termo salvo, né? E nós sabemos que isso não existe, né? Nós sabemos, no Japão, a prática do suicídio é uma atitude de herói, de orgulho, né? É como ato de nobreza. Né? O Japão é o país onde o índice de suicídio é o maior do mundo. Então eles têm isso como um ato de nobreza. E é incrível, eu estava até comentando esses dias com alguém, não lembro com quem, sobre o japonês, eles não conseguem perder. Tem japonês que tira a sua própria vida só porque não passou na escola. Entendeu? Então, esse é o primeiro tipo de suicídio que existe, é o suicídio convencional, quando ele faz parte da cultura, da religião, né? E o segundo suicídio é o suicídio pessoal, né? Ele é praticado por iniciativa própria, por iniciativa individual, sem a influência de tradição, de cultura, né? E as motivações para esse suicídio são variadas, né? São a depressão, a tristeza profunda. Eu lembro que a doutora, a psicóloga que fez a última live com você falando de depressão, ela denominou depressão como raiva. Achei muito interessante essa colocação dela. Eu achei interessante, porém, a gente precisa abrir algumas ressalvas com relação. Por quê? Porque a depressão, e é claro que isso aí vai variar de profissional para profissional, de teólogo para teólogo e tal, mas a depressão, ela é uma tristeza muito profunda. Por que eu falo que a gente precisa abrir aí algumas ressalvas? Porque é o seguinte, a raiva, ela nos impulsiona a fazer o mal a outros e não a nós mesmos. Entendeu? Não estou aqui discordando dela, ela é uma profissional na área, ela sabe o que está falando, né? Eu não sou nenhum psicólogo, mas eu acho que a depressão ela vai além da raiva, né? Ela vai de um sentimento de culpa, de um sentimento de raiva, de um sentimento de perca, é uma mistura de sentimentos, aonde o camarada ele cai no fundo do poço e não vê saída, né? Se a gente for levar só para o lado da raiva, ele vai fazer um estrago não somente com ele. Ele pode até fazer com ele, mas antes de ele fazer com ele, ele vai fazer com pessoas antes dele, né? Então, o suicídio pessoal, ele é proveniente desse tipo de pessoas que guarda, e ela falou muito bem, e ela foi muito feliz nisso, guarda ressentimentos, guarda momentos ruins da vida, né? Momentos que levaram ele para baixo, a autoestima dele vai lá para baixo, e aí ele vai guardando isso, vai guardando, e chega uma hora que vai explodir, de uma forma ou de outra vai explodir. E aí muitos deles optam pelo suicídio, né? Porque acha que vai resolver tudo, né? E o terceiro tipo de suicídio é o sacrificial, né? O terceiro tipo de suicídio, ele é o sacrificial. E o sacrificial é quando, como é que eu posso dizer? Fala de profissões, como bombeiro, que enfrenta o fogo para salvar vidas, salva-vida que morre às vezes afogado para salvar outra vida. Então, esse é o suicídio sacrificial. Aí, respondendo a pergunta da irmã com relação se o suicida tem ou não a salvação. Para a gente falar disso, a gente precisa primeiro entender algumas situações. Vamos lá. Se a gente for
falar aqui de Sansão, por exemplo, que as pessoas acreditam que ele se suicidou e acredita que Sansão ele não foi salvo. Dentro dos 3 tipos de suicídio que eu mencionei, nós vamos colocar Sansão no sacrificial. Qual que era a função de Sansão? A função de Sansão era defender o povo a qual Deus havia chamado ele para ser líder. Sansão, como qualquer homem frouxo, não caiu na lábia da mulher, e acabou contando o segredo dele. Sansão foi capturado, Sansão foi preso, foi estourado os seus olhos, tal, beleza. Se nós olharmos na passagem bíblica de Juízes, nós vamos encontrar Sansão, vamos usar o termo, se reconciliando com Deus. Se reconciliando. Então, aí nós encontramos Sansão orando e pedindo força ao próprio Deus para destruir o templo com todo aquele povo dentro. Então, Sansão, ele se enquadra dentro do suicídio sacrificial. Entendeu? Ele morreu para salvar alguém. Ele morreu para salvar o povo de Deus. Entendeu? Então, Sansão, no meu ponto de vista, como teólogo, e analisando o texto, eu vejo Sansão sendo salvo, tendo lá os direitos dele no céu. Diferente de Judas Iscariote. Judas traiu Jesus, Judas entregou Jesus, Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado e Jesus foi morto, porque Judas entregou a Jesus. E agora Judas, movido de remorso e não de arrependimento, quem se arrepende não se mata. Quem se arrepende procura se regenerar, procura consertar o mal feito. E Judas não, ele movido de remorso, né? Ele se suicidou. Então ele entra como o suicida pessoal, sem influência de terceiro, sem influência de ninguém. Ele entrou vamos usar o termo, né, que é usado hoje, no estado de depressão profunda e não viu outra saída e tirou a sua própria vida. Judas, biblicamente, nós não vemos Judas sendo salvo. E quando você pratica o suicídio pessoal, você está atentando contra a vida. E é o mesmo peso de quando você atenta contra a vida de outro. É o mesmo peso. Se eu matar alguém, eu sou criminoso. Se eu tirar a minha vida, eu sou criminoso. Eu cometi um homicídio. Entendeu? Então, e a Bíblia diz que os homicidas não entram no reino de Deus. Então, a gente também não pode aqui generalizar. Sim, a gente não pode aqui dizer assim, o fulano se matou, fulano não foi para o céu. Irmão, questão de salvação é uma questão muito, muito individual entre o homem e Deus. É claro que o que tem que ser, vai ser, e não adianta a gente querer chorar. O camarada tirou a sua própria vida, sem influência de terceiro, sem qualquer motivo de sacrificial. Está perdido. Eternamente está perdido. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Entendeu? Então, eu quero, quem esteja nos ouvindo aí, que tenha essa consciência, né? O meu marido, meu pai, meu irmão era bombeiro e ele morreu lá, entrou no fogo, ele sabia que ia morrer e passava... Não,
era salvo em Cristo Jesus, fez em função da sua profissão, fica tranquilo, fica em paz. Agora, se você vem de uma situação de depressão, de tristeza, de desgosto pela vida, de incertezas, e acha que tirar a própria vida vai resolver a sua questão, sinto muito em lhe dizer, não tem salvação para esse tipo de gente. Não tem. E eu falo isso à luz da Bíblia. Não tem como a gente dizer, não, acalentar a família, não, fica tranquilo, porque foi encontrar com Deus. Primeiro que ninguém foi encontrar com Deus ainda. E ninguém foi para o inferno ainda. Já existem essas duas questões. Porque a crentalhada de hoje, desculpa a expressão crentalhada, mas assim, a crentalhada de hoje tem mania de pôr e tirar do inferno, pôr e tirar do céu. Entendeu? Não, fulano morreu, foi para o inferno, fulano morreu, foi para o céu. Primeiro que o céu está vazio de pessoas aqui da terra. O inferno está mais vazio ainda. Né? Segundo a Bíblia, nós entendemos que os santos estão no seio de Abraão, aguardando o momento do arrebatamento da igreja para encontrar com o Senhor dos ares. Assim como os que morreram sem Cristo estão no Hades, esperando o juízo final para aí sim irem ao inferno. Por enquanto, irmãos, para vocês que têm o hábito de pôr e tirar alguém do céu e do inferno na hora que quer, para com isso. Não tem ninguém ainda. Né? Não tem ninguém. Então, o suicida que pratica o suicídio dentro dessas condições de tristeza, depressão, irmão, biblicamente não tem salvação. No grande dia, nós veremos, a família verá de que realmente eles. Voltou? Tinha falhado um pouquinho. Falhou um Voltou. pouco, entendeu? Mas falhou justamente quando eu disse que naquele grande dia, o suicida, no grande dia do juiz, que Deus determinar, que Cristo determinar, que aí um vai para o lado e o outro entra lá no céu, aí você vai ver que o suicida realmente ele foi para o lado oposto do que a família e do que nós gostaríamos que fosse. Sim, é igual o irmão falou a respeito de Sansão, o pessoal cria muita polêmica, mas assim, a gente tem que pensar que Sansão, ele não foi um ato que ele falou, não, eu vou me matar, não, ele pediu força a Deus, né, para poder matar os inimigos, e ele nasceu com propósitos, né, de ser separado por Deus, de ser nazireu, separado, para poder ser juiz da nação de Israel, e também ir contra, né, os filisteus. Então, lutar contra os filisteus. Então, assim, não foi uma coisa que ele falou, não, eu vou lá, vou acabar com o meu sofrimento. Não, muito pelo contrário. Ele pediu a Deus, ele se arrependeu e pediu a Deus que desse força para ele exterminar os inimigos, né? Tanto que na Bíblia fala, né, que ele matou ali, né, derrubou as colunas do templo e matou todos que estavam ali, né? Então, assim, não foi uma coisa egoísta, como o irmão falou desde o princípio. O suicídio, ele é um ato egoísta. Foi isso. Então, entra essa questão, isso que eu acho muito válido, assim, para a gente encerrar esse assunto, que a gente já está em outubro, mas estamos falando ainda sobre o Setembro Amarelo, da gente ter essa percepção, né, do relacionamento. E eu acho muito válido o que o irmão falou, assim, porque fecha com chave de ouro tudo que a gente abordou aqui durante esse mês, da gente ter essa noção de se relacionar com as pessoas, para ser perceptível ao que está acontecendo, para a gente poder orientar, porque a pessoa pode se perder, porque é um caminho que ela escolhe. A nossa vida é feita de escolhas, né? A gente tem o caminho
da salvação e da perdição. E é a gente que escolhe, é uma escolha individual. Então, assim, pode ser que eu esteja na igreja, eu estou ali bonitinho, não difere de nada de quem se matou, porque às vezes a gente tá indo na igreja tudo e pode ser que naquele dia a gente acorde em outro lugar. Então, Ó, assim, a gente não pode generalizar. É claro que cada caso é um cada caso, caso, é caso, isso. mas a Bíblia nos dá luz a respeito do que a gente está tratando aqui, né? Que a Deixa eu só palavra falar de uma Deus coisa não para se contradiz. Pode falar. só para a gente terminar. Em Eclesiastes capítulo 3, o verso de número 2, na parte A do versículo, diz que é, Deus é quem determina o nosso nascer e o nosso morrer. Ou seja, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E esse tempo não é nós que determinamos. Esse tempo é o próprio Deus que faz. É o próprio Deus que determina. Então não está nas nossas mãos. Se eu não me engano, segundo Samuel, diz que é ele que dá a vida e que é ele que tira a vida. Entendeu? Então não cabe a nós querer antecipar o processo de Deus. Não cabe a nós querer antecipar o fim das nossas vidas. Não cabe a nós passar por cima de algo que é Deus que determina, é Deus que faz, é Deus que quer dessa forma. Então, quando assim nós fazemos, por isso que eu falei no início que a gente diminui Deus. Quando a gente faz isso, a gente está diminuindo Deus, a gente está afrontando a divindade de Deus, porque a gente como é que diz? Está numa inversão de valores. Ele de Deus passa a ser a criatura e eu de criatura passo a ser Deus. Então eu que determino na minha vida o que eu quero, se eu quero tirar ela agora ou não. E está errado isso. Tudo foi feito por Deus e Deus que tem o tempo determinado para o final de todas as coisas, principalmente das nossas vidas. Exatamente. E isso daí já fecha tudo, né? Porque a Bíblia não se contradiz, como a gente diz. Então, isso daí já é resposta para tudo que a gente falou aqui. Tá bom, tá bom? Nossa, gente, olha, eu acho que foi bem esclarecedor, assim, é porque a gente fica parando para pensar, assim, até porque tudo foi o complemento do que a gente veio trazendo, né? E, É, assim, a gente não é menosprezar a questão do tratamento médico. Existe a depressão, existe, ela é uma doença existe, da existe. alma, começa na mente, a gente precisa buscar ajuda, a gente não, né, como a doutora Tatiana falou, né? A respeito de a gente também querer espiritualizar, ai, vamos orar. Não, a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar, é uma Precisa. doença, né? A gente tem que reconhecer o fato de você procurar um psicólogo, um psiquiatra, você não tá ficando louco, né? Muito pelo contrário, você tá querendo, como ela usou a expressão do trem, colocar de novo o trem nos trilhos. Os Então, trilhos. assim, Isso e quando a gente, é isso que o irmão falou, é a respeito da depressão também, o ponto de vista, assim, da gente ser egoísta, porque a gente pensa assim, ah, eu não tenho problema, imagina. Só que a gente, de uma certa forma, acaba atingindo pessoas ao redor. E quando a gente sim, não é tratado, a gente fere pessoas ao nosso redor. Então, que a gente, sim. assim, sabe, às vezes quem tá com, né, depressão não consegue ter essa percepção de que tá sofrendo. Mas nós que estamos ao redor, ser direto, não ficar passando a mão na cabeça, ah, eu tô achando você triste, não. Vamos direto. Tá acontecendo Chega alguma junto. coisa? Você tem algum Chega- problema? Gente, a gente não pode ser, sabe, passar panos quentes assim e ficar passando a mão na cabeça. Tem que ser direto, né? Um, Tá um, acontecendo um, alguma coisa? Você não acha que você tá com depressão? Né? Nossa, acho que seria legal procurar um médico e mostrar para a pessoa o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa está perdida dentro dela mesma e ela não sabe nem lidar com aquilo. Então, que a gente venha ser o canal para trazer entendimento. É claro que a gente, assim, não está querendo também tirar só para explicar, porque às vezes quem assiste, eu não digo o pessoal que está aqui, mas sempre tem aquele pessoal, né, que às vezes assiste a gente com outras intenções, vai querer manipular o que a gente está falando. A gente não está falando contra a oração. Muito pelo de forma contrário, só que é nenhuma. igual o pastor falou, a oração sem ação não tem efeito. Até Não porque tem efeito. Jesus, ele é a prova clara na Bíblia de que ele fazia, ele orava, mas ele agia. E ele fazia muito mais do que orava, se a gente for ver na Bíblia.
Ele agia muito mais que orava, porque não adianta nada a gente orar, igual a irmã falou, aparentemente ter uma vida espiritual e a gente não ter frutos que condizem com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente até prega. Então, Sim, como eu sempre falo, que a gente venha pregar com a nossa própria vida. A nossa vida é um espelho lá fora. Às vezes a gente se preocupa demais em querer mostrar uma espiritualidade, que a gente ora, que a gente busca, que a gente vai na igreja, mas a gente não é cristão, a gente não tem atitudes de Cristo em nós, né? Que a gente venha ter esse entendimento de que é uma responsabilidade muito grande a gente servir a Deus, não é só a gente levantar a mão lá na igreja, ir para a igreja, orar, glória a Deus, estou servindo, adorando a Deus, não. A gente tem uma responsabilidade do ID, né? Como eu falo, até surgiu, né, na época da aula a questão do ID, né? Da missão do evangelismo, mas assim, o ID, ele é para todos, né? Ele é para sim, todos. A sim, gente para tem, todos. às vezes eu posso não ter o chamado missionário para mim ir, mas eu posso falar para o meu vizinho, eu posso falar para alguém O da minha colega do família. trabalho, Exatamente. E principalmente viver, né, irmão César? Porque falar é esse é o muito mais fácil. importante. Agora, porque às vezes a gente fala tanto de Deus, a pessoa fala, pô, mas ser crente igual você, eu prefiro ficar do jeito que eu sou. Então, a gente pensar Quando você nisso. ouve essa frase aí, é para se É, pensar, né? É difícil. então, daí a gente vem naquela questão que acha que é só os de fora que tem que se arrepender. Então, a gente precisa avaliar os nossos conceitos, gente. É como o Sim, irmão sim. César falou, né? A gente não tá aqui para ser melhor que ninguém, mas a gente tá passando um pouco daquilo que a gente tem recebido de Deus, daquilo que o Senhor tem nos confrontado, né? Então eu espero que assim vocês também sejam despertados pelo mesmo Espírito Santo de Deus que tem nos despertado a despertar outras pessoas, né, para esse entendimento. Pode falar, irmão César, que aqui nós fala mesmo, gente, assim, ó. Igual nas aulas lá, a gente não deixa de falar. Não, eu só quero concluir na fala da irmã, e quando eu estava dirigindo a igreja, eu sempre frisava isso. Irmãos, o povo lá fora tem que olhar em nós e ver a diferença. O povo lá fora tem que olhar em nós e desejar o que tem em nós. O povo lá fora precisa olhar em nós e desejar Cristo. Não adianta a gente pregar um Cristo e viver um anticristo. Não adianta a gente pregar Cristo e viver uma vida onde o cara fala. A primeira coisa que o povo fala e ele já fala, ó, e é porque é crente, hein? Olha lá, diz que é crente, hein? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Precisa tomar muito cuidado com isso. Eu vou terminar a minha fala dizendo: se relacione sem perder o brilho. Não ignore as pessoas, o ímpio, o macumbeiro, o espírita. Não ignore ninguém. Mas se relacione brilhando. Você é luz. Nós somos luz. Então, não tem essa de erguer o nariz e passar pelo ímpio e fingir que não viu. Não faça isso, não. Não faça isso, não. Cumprimente. Se puder falar de Jesus, fale de Jesus. Se não puder, pregue com a sua vida. Mas seja um representante de Cristo em todo momento da vida. E não para com isso de a vida é minha, eu faço o que eu quero, o pastor não manda em mim. Não é questão de pastor, não é questão de igreja, é questão de Bíblia, é questão de vida cristã. Sempre que você for fazer, falar ou realizar alguma coisa, sempre faça uma pergunta para você: o que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus faria? Quando você fizer essa pergunta para você, eu tenho certeza de que você não vai dar com os burros na água. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender do que vai fazer. Porque quando você pensa no que Jesus faria, se você ia fazer alguma coisa errada, você já não vai mais fazer. Se você ia escandalizar o Evangelho, se você ia escandalizar Cristo, você já não vai mais fazer. Porque você vai ter na sua mente, no seu coração, o Espírito Santo dizendo assim: Jesus faria assim, e não dessa forma. Entendeu? Então, sempre que
você for fazer alguma coisa, falar alguma coisa, pense sempre nisso. O que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus faria? E assim você vai ver que você está servindo a Deus e que as pessoas estão te observando. Nós somos observados. Nós somos observados. Quando você menos espera, alguém vai falar para você algo do teu comportamento, seja negativo ou seja positivo. Alguém vai falar para você do teu comportamento como cristão. Como cristão. Estou falando do teu comportamento, não, eu estou falando como cristão. E como eu falei no início, que a ética trata do nosso comportamento, pessoas vão questionar o teu comportamento, o meu comportamento, o nosso comportamento como cristão. Então, em algum momento da vida, pode ter certeza. Então, como diz minha vozinha, pisa no chão direito. Pisa no chão direito. Se você fala que é crente, seja crente. Se você fala que é cristão, seja cristão de verdade. Tá? E sempre, como é que eu posso dizer? Mostrando para as pessoas, independente do ambiente que você esteja, que não é porque você está naquele ambiente que você deixou de ser cristão. Não é porque você está ali que você deixou de ser cristão. Você pode estar em qualquer lugar e continuar brilhando. Você pode estar em qualquer ambiente e continuar sendo cristão. Ah, pastor, professor, como você queira me chamar. Ah, mas aí o povo vai falar. Para com isso, irmão. Para com isso. Se você for se preocupar com o que o povo vai falar, você vai viver uma vida de escravo. Saiu da escravidão do diabo e entrou na escravidão da liderança da igreja. Só para terminar isso, deixa eu contar uma vez eu era coordenador dos obreiros da igreja onde eu congrego. E aí um obreiro chegou para mim e falou assim: irmão César, eu estou na escala para fechar a igreja, mas eu estou no impasse. Falei: o que foi, varão? Sabe o que é? Eu fui convidado para o aniversário de um familiar e a minha mulher quer ir, mas eu estou escalado para fechar a igreja. E se eu não for, a casa vai cair lá em casa. A mulher vai virar o bicho. Eu falei: e o que você está fazendo aqui? Não, mas se eu for, o pastor... Eu falei: pelo amor de Deus, vai lá com a tua família, vai curtir a tua família, vai viver um momento com a tua família lá, mano. Não, mas o pastor... Esquece isso, gente. Vocês não deixaram de ser escravos de Satanás para ser escravo de pastor, não. Vocês não deixaram de ser escravos de Satanás para ser escravo de líder de igreja, não. Pelo amor de Deus, vivam a sua vida. Vivam a sua vida. Sempre testificando de Cristo. Que nem eu acabei de falar, não é o lugar que te define. Aonde você estiver, você pode continuar sendo cristão. Entendeu? Então para com isso. Ai, eu não vou porque o pastor. Ai, eu não vou porque o pastor. Ai, para, gente, pelo amor de Deus. Sai dessa zona de escravidão, pelo amor de Deus. Então eu quero terminar dizendo isso. Vivam a vida de vocês. Servir a Deus é servir com liberalidade. Não é com peso. Jesus disse que o fardo dele é leve. Quando o teu fardo está pesado como obreiro na igreja, como crente na igreja, você está de forma errada, você está servindo a Deus da forma errada. Porque você colocou um jugo em cima das tuas costas que é maior do que o que você tinha lá fora quando você servia ao diabo. Entendeu? Então, viva a tua vida. Ser crente é curtir a família. Ser crente é viver a vida na pessoa de Cristo. Então, eu termino com essa palavra. Amém, que bênção. Que bênção, irmão César. Nossa, estou feliz, muito feliz. Foi uma aula, gente. Foi uma aula pra gente. Eu tenho certeza que o pessoal gostou, né, gente? É que o pessoal vai mandando aqui mensagem, gente, não dá para acompanhar, porque o pessoal vai subindo muito rápido os comentários. E eu vi que entrou muita gente querida aqui, o pessoal da igreja.
da nossa igreja entrou. O irmão Sérgio fica até. Gente, olha, muita gente querida, meus amigos aqui, o pastor Edson, meu amigo lá do Espírito Santo, pastor Felipe, que ele é uma bênção, gente. Olha, ele dá curso online aqui pelo YouTube e pelo Instagram, uma bênção, chama Curso Bíblico Online. Procurem lá para vocês que gostam de aprender Bíblia, ele é uma bênção. E vários outros amigos, Roberta, minha mãe, eu vi que entrou aqui uns amigos também do irmão César, mas não dá para ver todo mundo, gente, senão eu vou desligar aqui. Mas eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que participaram. Irmão César, obrigada. Amém, Obrigada, amém, família do irmão César, de ter emprestado ele pra gente um pouquinho. amém. Eu acho que minha filha está assistindo aí, minha filha, meu irmão. Ai, que bênção. Tem mais uns parentes meus aí. Aí Ai, que depois, aí bênção. depois eles vão dar o aval se eu servir para alguma coisa ou não. Foi bem. Não, foi ótimo, foi super esclarecedor. E é muito válido, gente, o que a gente falou aqui. E a gente espera, assim, que o pouco que a gente tenha passado para vocês, quem não acompanhou, tem as outras lives aqui, para vocês poderem entender um pouco melhor. A gente fala sobre as três perspectivas de corpo, alma e espírito, o suicídio à luz da palavra de Deus, e esse final que a gente fechou com o irmão César falando a respeito do suicídio, a preservação da vida, à luz da teologia, da visão bíblica cristã. Então, eu Amém. espero que esse conteúdo tenha sido bênção para vocês. E sempre a gente está aqui, gente, trazendo pessoal, que é bênção, que igual eu falei, né, no início da live, a gente não traz qualquer pessoa aqui, não, gente, porque falar todo mundo fala, né? Eu sempre falo isso nas lives, porque sempre tem gente nova. Mas a gente está aqui para falar algo com conteúdo, algo que vai edificar a sua vida. Então, essa Amém. mesma mudança, como eu disse para vocês, que está sendo gerada na gente, que vocês também venham dar abertura para que o Espírito Santo venha trabalhar e que vocês possam fazer diferença aonde vocês moram, na igreja que vocês estão, porque, como diz na palavra, que a gente não deve se conformar com o mundo, né? Mas que a gente tenha a mente renovada. Então, que a gente venha renovar a nossa mente e parar de pensar que tudo é espiritual, porque a gente sabe que existe essa guerra, né? É, Mas a gente vive no mundo real, a gente lida com pessoas reais, a gente está dentro de um contexto real e a gente não pode fugir fora disso, né? E tudo que a gente faz aqui no mundo natural reflete no mundo espiritual, então a gente tem que estar consciente disso, né? O dia que a sim. gente estiver lá no mundo espiritual, daí a gente vai poder falar com propriedade de lá, mas assim, a gente fala primeiramente da onde a gente vive, que é aqui no mundo real. Então, vamos ter esse entendimento, né? Doutor César, muito obrigada. Fiquei muito feliz, muito Eu que feliz. agradeço. Eu que agradeço. Gente, ó, Fiquei. lutei para ele aceitar meu convite. Fiquei no pé dele. Acho que umas 3 semanas, não foi, irmão César? Acho que foi mais que isso. Eu Foi fiquei no assim, pé dele. Vamos, vamos. mas assim, eu agradeço por poder participar. E eu, na realidade, eu não sou muito de participar dessas coisas, porque eu sou muito bocudo, né? Então, a gente vive uma época hoje do povo muito melindroso, né? Não me toque. O povo é a geração do sim. Quando você fala não, você perde um amigo. É. Então, eu tenho medo porque eu sou, como diz o Jeremias, né? Eu sou pesado de língua, né? Então, eu tenho medo de me expor dessa forma. Mas eu sou assim, já pedi para Deus me transformar, me mudar. Não mudou, não. Então, se ele Tem coisa que quer me usar assim mesmo. ó, eu vou falar uma coisa que eu já pedi para Deus me mudar, às vezes o meu jeito de me expor, que às vezes parece um pouco de prepotência, como o irmão falou que a gente quer se aparecer, mas certa vez uma irmã falou para mim, isso é autoridade de Deus, porque muitas pessoas têm sido omissa e você às vezes nessa sua, né, o jeito de falar, então eu creio que é uma coisa boa, porque se a gente tá Sim, orando e Deus não tá mudando, e é do jeito que Deus quer, Ele nos chamou assim, é com os nossos defeitos que vão ser trabalhados, claro, sim, né? Mas é assim que Deus quer nos usar. Ninguém é perfeito e a gente vai assim, caminhando na nossa imperfeição, sendo aperfeiçoado através do poder de Jesus Cristo. sim, sim. Amém? Mas Tá obrigada, bom? irmão César, Eu que obrigada agradeço. mesmo de coração. Que Deus abençoe. E a cada um, gente, obrigada pela participação, de ter ficado com a gente até o final. Tá bom. Fique com Deus. Que Deus abençoe.